Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. Você, assim, alguma vez na sua vida já passou por uma situação bem difícil? Ou foi a perda de alguém, ou você ficou frustrado com alguém, ou alguém lhe traiu, por exemplo, ou você passou por uma enfermidade muito grande, ou você estava no olho do furacão sem saber o que fazer, para onde ir, para onde fugir. Alguma vez você já passou por isso na sua vida? Sem saber o que fazer? "Padre, eu estou passando por uma tribulação seríssima e eu não sei o que fazer." Alguma vez já aconteceu isso com vocês? Com certeza, né? O porquê dessa pergunta? Antes de eu entrar hoje, vou fazer uma coisa diferente com vocês hoje. Antes de eu entrar diretamente no Evangelho e trazer para a realidade, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu na primeira leitura, para vocês poderem entender os mimos e os carinhos do Senhor para com o homem. O profeta Elias estava escondido numa caverna, com medo de quem? De um casal chamado Acabe e a perversa Jezabel. O que aconteceu? Acabe e Jezabel eram os reis daquela época em Israel. Só que, claro, não eram judeus, eram pagãos. Então eles tinham raiva, eles não gostavam dos judeus e seguiam outros deuses, como por exemplo o deus Baal. Tanto que os dois tinham 400 sacerdotes de Baal. E aí, quando Deus manda ele ir conversar com Acabe, eles propõem um desafio, então, aos 400 profetas de Baal. Elias falou o seguinte: "Se vocês rezarem a Baal, e Baal fazer descer fogo aqui na terra, eu me prostro a vocês." E aí o que aconteceu? Os 400 profetas rezaram de intirim para Baal. E aí Elias até é irônico que fala assim para eles: "Rezem mais alto. Olha, Baal não está ouvindo vocês não, viu? Rezem mais alto." Passaram de intirim rezando para Baal e o fogo não desceu. Então Elias falou assim: "Se eu rezar agora para o Deus de Israel, de Jacó e de Judá, e o fogo descer, eu vou matar cada um de vocês a fio de espada." E o que Elias fez? Invocou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando Elias elevou as mãos em preces,
O fogo na hora desceu do céu e queimou as oferendas que Elias havia deixado. Quando aconteceu isso, Elias teve que matar os 400 profetas de Jezabel e do rei Acabe. Quando os dois ficaram sabendo disso, mandaram pegá-lo para assassiná-lo. E ele foge para essa gruta e fica escondido lá, porque sabia que se ele saísse, ele ia ser morto. Então o que aconteceu para que Deus pudesse consolar aquele profeta? Deus falou assim para ele: eu vou passar nessa gruta, fica atento, Elias, que eu vou te consolar. Passou um pouquinho, apareceu uma tempestade, um vendaval, e ele falou: não, o Senhor não está na tempestade, no vendaval. Aí passa um pouco, começa a descer fogo do céu, e ele fala: não, o Senhor não está no fogo. Quando passa um pouco, passa uma brisa suave, e Elias falou: o Senhor está na brisa suave, para acalmar o meu coração, frente a esses maremotos da vida. E ainda aqui não continua, mas depois fala-se que veio um corvo e trouxe comida para alimentar o profeta Elias. Vocês percebem como é que Deus cuida da gente? Ele pode até não tirar a tua enfermidade, pode até não tirar o problema do seu casamento, Ele pode até deixar você no olho do furacão, mas Ele vai te dar uma coisa que ninguém pode fazer, que é te dar a consolação, a paz e a alegria no coração, que ninguém nesse mundo consegue dar para o coração do homem. O porquê que eu comecei com essa passagem hoje do profeta Elias? Porque no Evangelho aconteceu um fato realmente que a gente fica um pouco impressionado, né? Nosso Senhor obriga os apóstolos a entrarem na barca. Sabem por quê? Porque nosso Senhor percebeu que após a multiplicação dos pães, os apóstolos estavam se sentindo os bambambãs. Olha o meu mestre multiplica pães, olha o meu mestre, ele tira os demônios. Então nosso Senhor, percebendo enfim, falou: vão para a barca, sem mim, que eu vou rezar. Vocês sabem que a barca, na linguagem bíblica, significa a própria igreja, a igreja católica. Então, eles estavam no lago de Genezaré, na barca, na igreja católica, só que estavam sozinhos, estavam sem o Senhor. Quando, de repente, começa a ficar agitado, e eles começam a ficar com medo. Vocês perceberam que tanto na Quinta-feira Santa, como no Evangelho de hoje, o evangelista vai dizer assim: era noite. Quando Judas entra no corpo de Jesus, quando o diabo entra no corpo de Judas para trair o mestre, vão dizer assim: era noite. Hoje é a mesma coisa, era noite. Por que que era noite? Noite é sinal de quê? De trevas, de ausência, de medo, de falta de luz. Então eles estavam à noite na barca, na igreja, sem o Cristo. E aí começou então a vir o vendaval, e eles estavam com medo. Só que Nosso Senhor estava rezando. Mas como todo pai é atento ao filho, é igual, por exemplo, quando você bate o olho no seu filho, você sabe se ele está bem, se ele está triste, se ele brigou no colégio, você sabe se ele está doente, você sabe se ele está meio desanimado. Todo pai que bate o olho no filho sabe o que o filho tem, não é? Principalmente mãe. A mãe bate o olho e fala: meu filho não está bem hoje, meu filho não acordou bem hoje. E com Nosso Senhor não é diferente, porque Ele ama muito mais do que as mães. Então Nosso Senhor sabia que eles estavam com medo. Quando Nosso Senhor se aproxima, Pedro vê e fala: se és tu, deixa eu ir então sobre as águas também, como o Senhor está. E Jesus fala: então venha. Quando Pedro sai da igreja e começa a andar na direção do Senhor, ele começa a afundar. Todas as vezes que você passa por uma dificuldade e larga a igreja e se afasta da barca petrina, a gente afunda. A gente perde o referencial, as ondas vêm e nos afogam, os maremotos nos derrubam.
porque nós estamos sem Cristo nessa trajetória. Quantos de vocês que conhecem pessoas que largaram a fé católica? Ou quantos de vocês queriam que tivessem do seu lado a pessoa que você ama? Quantos de vocês que estão aqui que queria, padre, se fulano estivesse aqui ouvindo isso, nunca teria saído da igreja no momento de provação, no momento de doença? Quantas pessoas que quando caem doentes, a primeira coisa que fazem é parar de buscar a Deus. Quando acontece um maior pepino aí fora, nunca mais voltam à missa, nunca mais procuram o sacramento da confissão. Param de rezar, perdem a fé e vão buscar a salvação em outros lugares que não têm salvação. Porque, como diz a carta Dominus Iesus, a salvação, ela parte da igreja católica. E aí quando o Senhor vê Pedro afundando, o Senhor vai lá e fala: vem cá, meu filho, confia em mim, não sai da igreja. Eu estava chegando, Pedro. Eu estava chegando, Pedro, na igreja. Por que você saiu da igreja, Pedro? Quando você sai da igreja, quando você abandona Deus, os sacramentos, a gente afunda. E hoje o Senhor vai dizer: não tenham medo, coragem. E olha o que aconteceu. Quando ele pega na mão de Pedro e o levanta, o que Cristo faz com Pedro? Leva ele para onde? Para dentro da igreja, para dentro da barca. E quando Pedro sobe na barca com o nosso Senhor, o que é acalmado? A tempestade. O que quer dizer isso? Que nosso Senhor está acima de toda tempestade na tua vida, de toda ação do diabo, de toda enfermidade, de toda tristeza, de toda depressão, de toda solidão, de toda ansiedade. Nosso Senhor vai dizer que quando Ele anda sobre as águas, Ele está acima do mal, porque até a água para a idade antiga e para os judeus era sinal de quê? De morte. O que eles acreditavam lá na idade antiga, na época da mitologia? Que embaixo dos mares existiam quem? Os krakens, né? Os bichos, os monstros marítimos que pegavam, que matavam. Então para o judeu também a água era sinal de morte. E Cristo fala: eu estou acima da morte, eu estou acima da noite, eu estou acima do maremoto. Que você possa confiar no Senhor. Cada vez que você estiver afundando, volta para a igreja. É aqui que as suas lágrimas serão secadas. É aqui que você será consolado. Quantas pessoas que sofrem e não buscam a Deus, quando vão buscar em outros lugares, sofrem mais ainda, porque buscaram no lugar errado. Não buscaram onde a verdade estava. Se por um acaso algum dia na sua vida você vier a passar por provações, decepções, frustrações, traições, não abandone a barca petrina, não abandone a igreja, muito pelo contrário, se esforce muito mais para se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam uma coisa? Por exemplo, o pai está aqui na igreja e tem um filho lá fora. E o pai está desatento, e o filho leva um tombo, rala o joelho, bate a cabeça, até o pai chegar lá, o filho já gritou, já esperneou, enfim, o pai já fica preocupado. Agora, quando o filho está do lado, se o filho cai, o pai... Então, é bem mais fácil a gente cair do lado do Senhor, do que distante do Senhor.